Olá, sejam bem-vindos a esse canal, pelo qual nós vamos fazer uma série falando como desbloquear o medo. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Então tá bom. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse início, né? E por ser uma série, é claro que o bloqueio não vai sair tudo de uma vez, né? Mas nós vamos fazer todo um processo, uma jornada de transformação, de desbloquear o medo. Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta, mentora, faço aconselhamento para ajudar as pessoas a vencer todas as raízes do medo. Quando nós descobrimos que o medo é uma raiz e ela tem causado muitos outros bloqueios naturais ou limitantes em nossa vida, então nós começamos a nos posicionar de maneira diferente. E esse é o meu convite para você nesse dia de hoje, né? Então hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o medo, né? Quem é o medo? O que é o medo? E por que que o medo existe, né? Nós somos herdeiros, já iniciando desde já, falando que nós somos herdeiros do medo em Adão e Eva, pelo qual foram os primeiros a sentir o medo, né? E quando eles estavam no paraíso, ali com a presença de Deus, toda tarde eles tinham essa visita, essa intimidade com Deus no seu dia a dia, né? E no paraíso não tinham preocupações nenhuma com os animais selvagens, com o tipo de situações que eles iam viver ou presenciar naquele lugar, né? Mas o que aconteceu? No momento em que Eva teve um contato com a serpente, porque a serpente era um ser diabólico, invejoso da criação de Deus, e por ele ter dado o poder, o governo do mundo para o ser humano, um ser frágil, incapaz, não é divino, pode sofrer qualquer consequência, morrer a qualquer momento. E essa serpente então veio até Eva. Muitos falam assim, como que Eva não teve medo da serpente, né? Eu, se visse uma cobra falando comigo, sairia correndo. Veja, naquele momento, Eva nunca tinha experimentado a sensação do medo. Ela não sabia o que era ter medo, ela nunca tinha sentido na vida dela. Então, era normal os bichos chegarem, falarem, estarem por perto. Não sei se todos os bichos falavam, mas a serpente falava, né? E você pode ver, Eva conversa com ela normalmente, naturalmente, né? Não conhecia o medo até aquele momento. Mas quando Eva provou daquela fruta proibida, então, a partir daquele momento, os olhos de Eva se abriram. E ali ela começou a sentir o medo. Foi a primeira vez a sensação, o sentimento do medo que Eva sentiu. Assim também foi com Adão, né? Ele comeu também do fruto, e no momento que eles sentiram Deus vindo visitar eles, como todas as tardes eles sentiam ali a presença de Deus, o que Adão sentiu? Medo. Medo, né? E quando nós começamos a sentir medo, tomamos a atitude como do Adão e Eva, né? Saímos correndo, nos escondemos, temos insegurança, não queremos viver aquela experiência, né? Ou então nós fazemos mais ainda, culpamos a Deus porque o medo traz um fracasso. O medo traz uma derrota, o medo traz uma destruição, né? E o medo, ele paralisa, né? Então a pergunta hoje que eu faço para você é, aonde você está paralisado? O que o medo tem lhe impedido de fazer, de executar na sua vida, na sua história, né? E a partir desse momento, então, começa a nossa jornada sobre o medo, né? Porque o primeiro medo foi sentido por Adão e Eva, e hoje nós somos descendentes desse medo. E esse medo foi crescendo. Então, existe o lado bom do medo e o lado ruim do medo, né? O medo bom é aquele natural, que nos serve para a nossa proteção, né? Proteção contra toda e qualquer coisa que possa prejudicar o nosso corpo. Por exemplo, vem o nosso dedo em direção ao nosso olho.
né? Então nós temos medo que o nosso dedo atinja a menina dos olhos, fira os nossos olhos. Automaticamente nós fechamos e ao mesmo tempo nós afastamos o nosso rosto. Nós nos distanciamos, nós nos protegemos contra aquela agressão que está vindo contra o nosso olho. Esse medo é natural e ele é bom, né? Não é ruim. Quando nós estamos diante de um caminhar, numa queda, o nosso corpo ele vai fazer de tudo para contrabalancear, para não cair, né? Para que a gente não tropece, não machuque. Esse medo também é um medo natural para a defesa do nosso corpo, né? Quando nós ouvimos algum barulho estridente, né? Nós já procuramos, de onde vem esse barulho? Que barulho é esse? Né? E esse medo também é natural, né? De proteção para tomar que tipo de atitude? A de correr, fugir? Ou então a de se proteger, lutar e contra aquele barulho, né? Se ele não for ofensivo e nem destruidor para o nosso corpo. Então o medo natural, ele tem uma grande função e uma grande importância em nossa vida. É defender o nosso corpo contra qualquer tipo de situação que possa nos prejudicar, né? Aconteceu isso com Adão e Eva. Quando eles viviam no paraíso, ali na presença de Deus, eles não tinham medo de nada, não tinha importância sentir medo, né? Porque tudo, eles estavam no governo de tudo, na liderança de tudo, tudo lhe era submisso, né? E ali eles viviam essa experiência desse amor de Deus, esse cuidado de Deus, sem precisar de sentir medo. Eles tinham a proteção, ali o amor de Deus. Eles se sentiam herdeiros de toda a bênção e toda a graça, né? Então eles não tinham a preocupação do medo. Mas quando eles foram expulsos do paraíso, então eles viram um outro mundo, uma outra situação diferente aversa a qual eles estavam vivendo. Eles tinham de tudo e passaram a não ter nada. Eles eram abundantes e de repente eles começaram a ter uma escassez na vida deles, dificuldade. Qualquer coisa que eles precisavam estava à mão e agora eles tinham que caçar, eles tinham que procurar como comer, como se alimentar, a forma de como viver. E tudo isso, toda essa diferença, todo esse novo na vida de Adão e Eva lhes causaram medo, lhe causaram pânico, né? Então perceba, a raiz do medo em nossa vida, que pode ser natural medo ou limitante o medo, ele é causado por causa das coisas novas. Toda vez que surgir algo novo, algo diferente, algo que nós não temos domínio, ele vai causar em nós essa sensação de medo, né? E aí nós teremos que entender como eu vou lidar com esse medo. O que eu faço para vencer ou fugir com esse medo, né? E é a partir de agora, dentro desta série, sabendo que nós somos herdeiros do medo e que todo medo em nossa vida tem uma raiz, né? Tem uma origem, entre elas, lá em Adão e Eva, que começaram a viver a experiência do medo. E dentro deste medo, eles tiveram que tomar uma ação. A pílula verde, azul, né? Ou a pílula vermelha, né? Eu vou continuar dentro do meu medo, paralisado, sem saber que atitude tomar, sem saber o que pode ser bom ou ruim na decisão que eu vou tomar, na ação que eu vou tomar, se eu ficar paralisado, ou eu posso tomar uma atitude, lutar, né? Vencer o obstáculo. E quando nós falamos em lutar, toda luta exige um empenho, exige um esforço, uma entrega nossa para a superação de um momento em nossa vida, né? Então tudo que nós vamos fazer, nós vamos viver essa experiência. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar esse limite ou eu vou ficar parado, né? Este é o nosso processo, esse nosso caminho. Esse é o nosso primeiro capítulo que nós vamos falar sobre o medo, né? E no próximo encontro nós vamos fazer mais uma caminhada falando sobre esse medo, superando essas dificuldades, né? O medo natural é bom, mas o medo que nos aprisiona é o momento que nós vamos avaliar a nossa vida e dizer, eu vou ficar ou eu vou enfrentar o desafio de viver o algo novo.
E no Algo Novo eu digo para você, sempre terá um bom resultado. É claro, tudo vai depender da sua prudência, de como você vê a vida e o que você quer para o seu amanhã, né? Então, até o nosso próximo encontro, ao qual nós vamos partilhando sobre esse desbloqueio na nossa vida, né? E nessa jornada eu convido você, compartilhe, passe para mais outras pessoas essa série pelo qual nós vamos falar sobre o desbloqueio do medo, né? E vamos vencendo cada etapa. Você é mais já que um vencedor desde agora. E no próximo capítulo também eu vou trazer para você um testemunho de superação, como vencer o medo, né? Que são coisas que nós vamos viver na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E todo dia é uma batalha, todo dia é uma vitória, tá? Então, compartilha, comenta, faça a sua pergunta aqui, para que eu possa estar trazendo mais informações, aprofundando mais ainda dentro daquilo que também é um medo para você na sua vida, tá bom? Até mais o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!